fala é o professor Bruno Sampaio e o nosso tema hoje é potência e energia elétrica. Vamos começar pelos objetivos. Compreender o que são potência e energia elétrica e aprender a calculá-las. Vamos começar com um conceito mais geral de potência. Potência está associado ao consumo ou à geração de uma determinada energia, mas ela é a rapidez com que isso é feito. Ou seja, é a energia que foi gerada dividida pelo tempo que demorou. Essa energia ela pode ser de qualquer tipo, ela pode ser elétrica, pode ser térmica, pode ser mecânica e assim vai. Então esse é um conceito bem geral, ele vale para qualquer tipo de energia. Mas a gente vai especificar agora a parte da potência elétrica. Mas o conceito geral também vai valer para ela. A potência é a energia consumida dividido pelo tempo que ela demora para acontecer, a rapidez com que essa energia é consumida, ou no caso da eletricidade, é a rapidez com que é realizado um trabalho de uma força elétrica sobre uma carga elétrica. Mas o cálculo é igualzinho da parte geral, é a energia dividido pelo tempo, ou, no caso, a energia que a gente está falando, ela pode ser em forma de trabalho da força elétrica, mas sobre o tempo também. Trabalho da força elétrica. Esse tipo de energia, sozinho, ele já tem uma equação. O trabalho da força elétrica ele depende de dois fatores. Ele depende da diferença de potencial a qual essa carga está submetida, que a gente representa pela letra U, né, a voltagem que ela está ligada, e o valor da carga em questão. A intensidade da corrente elétrica, que é outra coisa relevante que a gente vai tratar, que a gente representa pela letra I, de intensidade, ela também tem um cálculo a ser feito. Ela depende da quantidade de carga que passou por uma seção do condutor, dividido pelo tempo que essa carga demorou para passar, ou seja, Q dividido por ΔT. No caso, para a gente juntar essas duas equações, eu tenho que isolar a carga, porque ela é o que tem em comum com a situação de cima. Então eu peguei o tempo que estava desse lado dividindo e passei para o outro lado multiplicando. Ficou I vezes ΔT, que é a corrente elétrica, vezes o tempo, é igual à quantidade de carga dessa seção. Mas a potência elétrica, ela tem aquele meio mais geral de ser calculado e você tem como usar também alguns fatores relativos a um circuito elétrico, como diferença de potencial, corrente elétrica e resistência elétrica. Então a gente vai começar a trabalhar esses conhecimentos agora. Mas para isso, a gente vai juntar essas duas equações que eu acabei de comentar. A do trabalho, que no caso é a energia elétrica para a gente, e a da quantidade de carga, que depende da corrente e do tempo. O que a gente vai fazer é substituir um no outro e colocar no conceito que é mais geral de potência elétrica. Potência é o trabalho da força elétrica dividido pelo tempo, onde o trabalho da força elétrica é U vezes Q, que é a diferença de potencial vezes a carga. Porém, essa quantidade de carga ela pode ser calculada como um produto entre a corrente elétrica e o tempo. Se você fizer isso, você fizer essa substituição aqui embaixo, você vai reparar que no caso da potência, você vai ter um intervalo de tempo multiplicando e dividindo. Então a gente vai poder simplificar. Então no final de tudo sobrou que a potência elétrica é igual à diferença de potencial, que é o U, vezes a intensidade da corrente elétrica. Então é uma forma até simples de calcular, mas que é específico da parte da eletricidade. Então essa é uma equação de potência elétrica. Mas no caso da potência elétrica, você tem outros meios de trabalhar que está relacionado à resistência elétrica do condutor. Para a gente chegar nessas relações, a gente vai unir o que a gente acabou de aprender, que é uma das equações de potência elétrica, com a primeira lei de Ohm, que diz que a diferença de potencial U é igual ao produto entre a resistência do condutor e a corrente elétrica que está passando por ele. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar e substituir esse U na equação. Como U é igual a R vezes I, no lugar do U, eu vou e substituo R vezes I. Aí eu vou obter R vezes I, onde isso é R vezes I ao quadrado. Então isso é mais uma forma de você calcular a potência elétrica.
Mas se você tiver como informações a diferença de potencial e a corrente, essa primeira é suficiente para você. Mas se a questão falar da corrente elétrica e da resistência elétrica, essa daqui já não é suficiente, mas você pode usar a de baixo. Então é uma outra alternativa para você calcular a potência elétrica. E a última alternativa é você isolar o I e substituir na outra equação. Para isso basta você tirar o R que está multiplicando ele e passar para o outro lado dividindo. E a gente vai ficar que I é igual a U dividido por R. Nada demais. E a gente vai pegar a nossa equação original e no lugar do I substituir U sobre R. Então vai ficar U, que já tinha, vezes I, que é U dividido por R. Como eu tenho U vezes U, o que eu tenho no final é o U ao quadrado, só que sobre o R. Então é mais uma equação que você pode usar para calcular potência elétrica. Mas essa você vai usar sempre que a questão estiver falando de diferença de potencial e de resistência elétrica. Então a gente no final, para a potência elétrica, a gente tem três equações. A primeira, que a potência é igual a diferença de potencial vezes a corrente. Essa a gente vai usar sempre que relacionar essas duas grandezas. A segunda, potência é igual a resistência vezes a corrente ao quadrado, P igual a R vezes I ao quadrado. Essa a gente usa quando fala de resistência e corrente. E a última, P igual a U ao quadrado sobre R, que a gente vai usar quando te der a diferença de potencial e a resistência desse condutor.